E se, em 2025, o Flamengo não fosse apenas um participante do Mundial, mas o último nome escrito na taça? Parece absurdo. E geralmente é exatamente assim que as grandes mudanças começam, parecendo piada para quem confunde estatística com destino. Porque a verdade é cruel, e um pouco irônica. O futebol moderno ensinou ao mundo que dinheiro compra quase tudo, menos memória. E, principalmente, menos medo. Durante anos, disseram que os sul-americanos estavam condenados ao papel de figurantes. Que o Mundial havia virado um desfile europeu com sotaque global. E o Flamengo? Bem, o Flamengo já tinha aprendido essa lição da forma mais dolorosa possível. Toda vez que o sonho parecia próximo, ele escapava. Às vezes por detalhes. Às vezes por erros. Às vezes porque o destino, como um árbitro mal-humorado, decidiu não dar acréscimos. Então veio 2025. Ninguém anunciou nada. Não houve profecias. Nenhum presságio no céu. Apenas um clube que seguia sua rotina, enquanto o mundo, distraído demais com seus próprios egos, não percebeu o que estava sendo preparado. Porque o perigo nunca avisa. Ele se organiza em silêncio. Naquele ano, o Flamengo não era tratado como favorito. Era tratado como exceção. E exceções existem para confirmar regras, ou para destruí-las completamente. O elenco era forte, sim. Mas forte como tantos outros que falharam antes. O técnico era respeitado, mas não temido. A torcida acreditava, como sempre acreditou. Às vezes até quando não deveria. Nada parecia diferente. E isso era o que tornava tudo ainda mais inquietante. Porque a história não muda com fogos de artifício. Ela muda quando ninguém está olhando. Enquanto jornais europeus discutiam cifras, contratos e hegemonias eternas, algo crescia do outro lado do oceano, uma ideia inconveniente. A de que talvez, só talvez, o futebol ainda tivesse espaço para desobediência. A preparação foi dura, silenciosa, quase obsessiva. Cada treino carregava uma pergunta não dita. Cada jogador, consciente ou não, sentia o peso de algo que ainda não existia, mas já cobrava seu preço emocional. Medo não de perder, medo de chegar perto demais. Porque todo mundo fala sobre o medo do fracasso. Poucos admitem o medo do sucesso. Ser campeão mundial não é só ganhar um jogo. É carregar uma narrativa. É virar referência. É provocar raiva, inveja e descrença em igual medida. E ninguém gosta de quem quebra um sistema que parecia confortável demais. Ainda assim, eles seguiram. E enquanto o mundo ria, apostava contra e tratava como entretenimento exótico, o Flamengo avançava, passo a passo, com a paciência de quem já sangrou antes. Talvez fosse arrogância europeia. Talvez fosse descuido. Ou talvez fosse apenas o velho erro humano de acreditar que o passado controla o futuro. O futebol adora punir esse tipo de certeza. E é aqui que você precisa decidir se quer continuar essa viagem. Porque o que começa como uma pergunta logo se transforma em espelho. E nem todo mundo gosta do que vê quando a lógica falha. Se você também deseja explorar os segredos do e se, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Mas antes de atravessarmos essa linha do tempo alternativa, é preciso encarar a realidade. A verdadeira. O Flamengo real. O Mundial real. As dores reais. Porque só entendendo o que de fato aconteceu, é que seremos capazes de sentir o impacto do que poderia ter sido. O futebol não perdoa ilusões. Ele as constrói apenas para destruí-las depois. E foi exatamente assim que tudo aconteceu. Até que uma pergunta começou a ecoar, mais alta que qualquer estádio lotado. Mas, e se tudo tivesse sido diferente? Ninguém poderia prever o que viria a seguir. Antes de qualquer universo alternativo existir, havia a realidade. Crua. Teimosa. Repetitiva. O Flamengo já tinha estado ali antes. Muito perto do topo. Próximo o suficiente para sentir o cheiro da glória, e distante o bastante para vê-la escapar pelos dedos. O Mundial sempre foi esse lugar estranho. Um território onde o sul-americano chegava carregando história, paixão e fé, e saía carregando explicações. Algumas honestas. Outras apenas confortáveis. Disseram que era o calendário. Disseram que era o fuso horário. Disseram que era o dinheiro, a profundidade do elenco, a ciência esportiva, o acaso. Disseram tudo, menos o que realmente doía admitir. Que, em algum ponto, o medo entrava em campo antes do apito inicial.
Porque perder para um europeu virou algo quase aceitável. Trágico, sim. Doloroso, claro. Mas previsível. E o previsível anestesia. A cada edição, o discurso se repetia como uma oração cansada. Agora vai. Esse time é diferente. Dessa vez estamos prontos. E talvez estivessem. Mas o futebol não respeita talvez. Ele exige convicção, aquela coisa rara que não aparece em estatísticas, nem em gráficos de desempenho. Convicção de que o outro lado também sangra. Convicção de que o escudo pesa tanto quanto o salário. Em 2019, o sonho quase virou realidade. Quase é uma palavra cruel. Ela se aproxima da vitória o suficiente para parecer íntima, e se afasta rápido demais para ser esquecida. Depois disso, vieram os anos de reconstrução emocional. Porque não é fácil levantar quando a queda acontece diante do mundo inteiro. As derrotas doem mais quando são globais. O Flamengo seguiu vencendo no continente, empilhando títulos, aumentando sua própria grandeza. Mas algo faltava. Era como uma casa luxuosa sem porta. Bonita, imponente, incompleta. E o torcedor sabia. Mesmo quando comemorava, havia um silêncio escondido entre os gritos. Uma pergunta que ninguém queria formular em voz alta. E quando chegar a hora de novo? Porque ela sempre chega. O Mundial de 2025 apareceu no calendário como quem não quer nada. Sem alarde. Sem promessas. Os jornais trataram como formalidade europeia. Os analistas falaram em probabilidades. E as probabilidades, curiosamente, nunca foram grandes amigas da paixão. O Flamengo Real entrava naquele ano carregando mais do que expectativas esportivas. Carregava um histórico psicológico. Cada jogador sabia, não bastava jogar bem. Era preciso jogar contra fantasmas. Contra a memória das viradas sofridas. Contra o peso da camisa que, paradoxalmente, às vezes parecia pesada demais. Contra a ideia, perigosa, de que o mundo já tinha decidido o final dessa história. Porque quando todos acreditam que sabem como algo termina, é aí que o destino costuma rir mais alto. Mas, ainda assim, nada indicava ruptura. O elenco treinava. A diretoria planejava. A torcida sonhava com cautela, aquela esperança desconfiada, típica de quem já se machucou antes. O Mundial seguia sendo visto como desafio, não como destino. E talvez esse fosse o erro. Ou talvez fosse exatamente isso que tornava tudo mais humano. Afinal, ninguém acorda acreditando que vai mudar a história. As pessoas só tentam sobreviver ao próximo jogo. E foi assim que o Flamengo chegou àquele ponto da linha do tempo real. Respeitado, temido no continente, mas ainda tratado como convidado em um evento onde os anfitriões sempre falavam mais alto. O mundo do futebol parecia organizado demais. Estável demais. Quase entediante. E sistemas entediados costumam ser frágeis. Porque eles param de observar o detalhe. Param de desconfiar do improvável. Param de imaginar que alguém, em algum lugar, pode estar cansado de aceitar o roteiro. A realidade dizia que o Flamengo iria lutar, competir, talvez até assustar, mas vencer não estava no script. E é exatamente aqui que a história alternativa começa a respirar. Porque toda linha do tempo muda quando alguém toma uma decisão que parece pequena demais para ser notada, mas grande demais para ser desfeita. Um treino diferente. Uma conversa no vestiário. Uma escolha que ninguém filmou. Algo mudou. E ninguém percebeu. Ainda. Mas o pior, ou o mais extraordinário, ainda estava por acontecer. Toda grande ruptura começa com algo quase invisível. Não foi uma contratação midiática. Não foi um discurso inflamado. Não foi uma promessa pública. Foi silêncio. Enquanto o mundo do futebol gritava previsões, o Flamengo de 2025 escolheu algo estranho para um esporte movido a ego: escutar. Escutar o próprio medo. Escutar a própria dúvida. Escutar aquilo que ninguém gosta de admitir quando as câmeras estão ligadas. No vestiário, não se falava em Europa. Não se falava em favoritismo. Falava-se em controle. Controle emocional. Controle do caos. Controle daquele instante específico em que a história costuma escapar. Porque todos ali sabiam, o problema nunca foi talento. Foi o momento. O futebol é cruel com quem chega cedo demais ao clímax. Impiedoso com quem chega tarde. O plano era simples, o que não significa fácil. Eliminar o desespero.
Matar a ansiedade antes que ela matasse o jogo. Treinos repetitivos. Simulações exaustivas. Decisões automáticas. Como se o time estivesse sendo preparado não para jogar futebol, mas para resistir a ele. Enquanto isso, do lado de fora, o clima era outro. A imprensa internacional tratava o Flamengo como o sul-americano mais organizado dos últimos anos. O que, no idioma europeu, costuma significar, vai dar trabalho por um tempo. Tempo é uma palavra curiosa. Ela pode ser aliada, ou sentença. E foi aí que o primeiro jogo aconteceu. Sem épica. Sem espetáculo. Sem catarse. Vitória segura. Controle absoluto. Zero euforia. O tipo de resultado que não viraliza, mas perturba. Os comentaristas notaram. Os adversários também. Porque nada assusta mais um favorito do que alguém que vence sem parecer feliz. No segundo jogo, a tensão subiu. O nível aumentou. Os choques ficaram mais duros. E, ainda assim, o Flamengo não mudou o rosto. Era como se o time tivesse aceitado algo profundamente desconfortável. Não estavam ali para provar nada. Estavam ali para terminar algo. Essa mentalidade é perigosa. Ela retira o drama do jogo e transfere tudo para o destino. E o destino odeia ser controlado. Cada vitória trazia um efeito colateral inesperado. A dúvida começava a migrar. Não mais no Flamengo, mas nos outros. O que eles sabem que nós não sabemos? Por que não erram quando precisam errar? Por que não se desesperam? Perguntas assim corroem a confiança como ferrugem lenta. E, em algum ponto, o favoritismo virou peso. Porque carregar expectativa é fácil quando ela sempre foi sua. Difícil é quando alguém ameaça roubá-la. O Flamengo avançava. E o mundo começou a perceber. Não com aplausos. Com desconforto. As redes sociais alternavam ironia e nervosismo. Os elogios vinham sempre acompanhados de um mais. Mas ainda não enfrentaram um europeu de verdade. Mas isso não se sustenta até o fim. Mas a camisa pesa. A camisa pesa. Curioso como ela só pesa quando é a dos outros. Então veio o confronto que ninguém queria antes da final. Um gigante europeu. Elenco bilionário. Mentalidade vencedora. O tipo de jogo que define narrativas por décadas. Antes da partida, os números gritavam. Posse. Finalizações. Probabilidade. Durante o jogo, o silêncio falou mais alto. O Flamengo não atacava por vaidade. Não defendia por medo. Jogava como quem aceita que sofrer faz parte do processo. Mas não precisa virar trauma. Cada minuto passava como uma provocação. Cada erro europeu soava como algo impensável. Cada defesa parecia ensaiada por um roteirista cruel. E então aconteceu. Um gol. Sem explosão. Sem redenção imediata. Um gol que não libertou. Um gol que prendeu. Porque marcar contra um gigante europeu não traz alívio. Traz cobrança. O tempo desacelerou. O estádio virou um laboratório emocional. E, pela primeira vez, o Flamengo sentiu algo diferente. Não medo de perder, mas a vertigem de estar perto demais. Perto do que sempre foi negado. Perto do que parecia proibido. O jogo terminou. Vitória. E o mundo ficou em silêncio por alguns segundos a mais do que o normal. Não era mais hipótese. Não era mais curiosidade. Era ameaça. E ameaças precisam ser neutralizadas. Mas ninguém poderia prever como. Nem o preço que seria cobrado por isso. Porque quando você desafia uma ordem antiga demais, ela responde. E o pior ainda estava por acontecer. Chegar longe é perigoso. Mas chegar perto demais é quando o mundo começa a cobrar. Até ali, o Flamengo havia sido tratado como surpresa. Surpresas divertem. Surpresas rendem manchetes curiosas. Mas agora era diferente. Agora, o Flamengo era inconveniente. Porque uma coisa é um sul-americano competitivo. Outra é um sul-americano que ameaça vencer. E o sistema do futebol, esse organismo invisível feito de interesses, narrativas e conveniências, não gosta de ser desmentido ao vivo. Foi então que o ambiente mudou. As entrevistas ficaram mais duras. As análises, mais ácidas. Os elogios passaram a vir sempre acompanhados de alertas morais disfarçados. Pressão emocional. Histórico pesa. Será que aguentam?
curioso como ninguém pergunta isso aos clubes que sempre vencem. A eles, a vitória é tratada como herança genética. Mas ao Flamengo, era exigida uma explicação. E o peso começou a se infiltrar onde ninguém vê, dentro. Não no elenco, mas no entorno. Dirigentes ficaram mais cautelosos. Torcedores mais ansiosos. A esperança começou a se transformar em cobrança. Porque sonhar é leve. Acreditar é pesado. Cada treino agora era observado como se fosse um presságio. Cada semblante, interpretado como sinal de fraqueza. Cada silêncio, tratado como crise. E o futebol, sensível como sempre, respondeu do jeito que sabe, criando caos. Na véspera do jogo mais importante até então, surgiu o rumor. Não confirmado. Não negado. Uma possível lesão. Uma dúvida tática. Um conflito interno. Nada concreto. Mas concreto nunca foi necessário para abalar a confiança humana. O vestiário sentiu. Não como pânico, mas como aquele desconforto silencioso que antecede decisões ruins. Porque o verdadeiro inimigo não entra em campo. Ele se senta na mente. E foi ali que surgiu o dilema. Manter o plano rígido. Ou adaptá-lo para sobreviver. A tentação da cautela é sedutora. Ela se apresenta como maturidade. Mas, muitas vezes, é apenas medo com vocabulário bonito. O técnico sabia. Os jogadores sentiam. Mudar agora significava negar tudo o que havia sido construído. Não mudar significava aceitar o risco total. E aceitar o risco é um ato profundamente solitário. No dia do jogo, o clima era estranho. Não havia euforia. Havia expectativa contida, como se todos soubessem que algo irreversível estava prestes a acontecer. O adversário entrou confiante, seguro de que aquele era o momento em que o sul-americano finalmente voltaria ao normal. O jogo começou intenso, físico, tenso. E, pela primeira vez no torneio, o Flamengo oscilou. Erros pequenos. Decisões atrasadas. Nada grave, ainda. Mas o futebol sente cheiro de hesitação. E o adversário cresceu. O primeiro tempo terminou em empate. Justo. Inquietante. No intervalo, o silêncio voltou a dominar o vestiário. Ninguém precisava dizer nada. Todos sabiam. Era ali que a história seria definida. Não pelo talento, mas pela coragem de sustentar a própria identidade. O segundo tempo começou como um teste psicológico coletivo. Cada dividida era uma escolha moral. Cada passe, um manifesto. E então veio o golpe. Um gol do adversário. Seco. Frio. Cirúrgico. O tipo de gol que costuma encerrar sonhos antigos. O estádio reagiu como esperado. O mundo, também. Agora acabou. Era só questão de tempo. Voltaram à realidade. A ironia é que a realidade nunca foi tão frágil quanto naquele instante. Porque algo estranho aconteceu. O Flamengo não desmoronou. Não houve desespero. Não houve caos. Havia raiva. Raiva concentrada. Controlada. Quase lúcida demais. Como se aquele gol tivesse feito algo perigoso. Libertado o time da obrigação de parecer calmo. O empate veio rápido. Não como resposta emocional, mas como afirmação. O jogo mudou de eixo. A confiança trocou de lado. E, pela primeira vez, o adversário pareceu humano. Cansado. Impreciso. Inseguro. O apito final chegou com o placar empatado. Prorrogação. E a prorrogação é onde o futebol abandona a lógica e testa o caráter. O corpo falha. A mente grita. E o destino observa, irônico. Ali, naquele espaço onde o tempo parece errado, o Flamengo percebeu algo perturbador. Vencer não seria apenas glória. Seria ruptura. E toda ruptura cobra um preço. Mas ninguém poderia imaginar qual seria esse preço. Nem quem seria obrigado a pagá-lo. Porque quando o impossível se torna plausível, o destino exige sacrifícios. E o pior ainda estava por acontecer. A prorrogação não era mais futebol. Era confissão. Cada jogador corria como quem tenta fugir de algo invisível. O cansaço deixava de ser físico e virava moral. As pernas pesavam menos que as decisões. Porque naquele ponto, ninguém jogava apenas contra o adversário. Jogava contra o significado do que estava prestes a acontecer. O mundo observava com aquela curiosidade cruel reservada aos acidentes históricos. Ninguém torce abertamente para o caos.
Mas todos querem assistir. O Flamengo atacava. O adversário respondia. Nenhum dos dois parecia confortável com a própria coragem. Então veio o momento que não aparece em estatísticas. Um erro simples. Um passe ligeiramente torto. Um segundo de atraso. O tipo de falha que não nasce do cansaço físico, mas da mente tentando calcular o futuro. A bola sobrou. O chute saiu. Gol. Por um instante, ninguém comemorou. O estádio demorou a entender. O narrador engasgou. Os jogadores olharam uns para os outros como quem pergunta: é isso mesmo? Porque marcar aquele gol não era apenas virar um jogo. Era atravessar uma fronteira invisível. O Flamengo estava vencendo uma semifinal mundial contra um gigante europeu. Na prorrogação, em 2025, a história começava a render. Os minutos seguintes foram longos demais. Cada bola afastada parecia um capítulo arrancado à força. Cada defesa soava como heresia. O apito final veio estranho. Baixo. Sem explosão imediata. A comemoração foi contida. Quase desconfiada. Porque ninguém ali era ingênuo o suficiente para achar que o mais difícil já havia passado. Na verdade, todos sabiam. Agora começava o verdadeiro problema. Ser finalista era aceitável. Heróico, até. Ser campeão era perigoso. A narrativa mudou naquela noite. Os jornais não falavam mais em surpresa. Falavam em ameaça. O tom mudou. As palavras endureceram. As análises ficaram defensivas. Pressão histórica. Peso da final. Expectativa insustentável. Como se vencer até ali tivesse sido um erro estatístico que precisava ser corrigido. E a correção viria na final. O adversário final era o pior possível. Não apenas pelo elenco, mas pelo simbolismo. Um clube acostumado a finais. Viciado em títulos. Treinado para lidar com o caos. Um clube que não se pergunta e se. Ele simplesmente assume que vai acontecer. Durante os dias que antecederam a final, algo curioso tomou conta do Flamengo. Não era ansiedade. Era silêncio pesado. Aquela euforia que costuma preceder grandes jogos não apareceu. Porque, no fundo, todos sabiam. Não era apenas um jogo. Vencer significava reescrever uma hierarquia. Desafiar uma lógica global. Provocar debates que durariam décadas. E perder significava virar nota de rodapé emocional. O vestiário parecia um templo. Não de fé, mas de aceitação. Aceitação de que qualquer resultado deixaria marcas. No dia da final, o mundo parou, como sempre para esse tipo de espetáculo. Mas havia algo diferente no ar. Não era expectativa. Era vigilância. O jogo começou truncado. Estudado. Tenso demais para ser bonito. Cada falta era exagerada. Cada decisão arbitral parecia carregar séculos de interpretação. E o Flamengo resistia. Não brilhava. Não encantava. Sobrevivia. O primeiro tempo terminou sem gols. O segundo começou com o mundo prendendo a respiração. E então, quase por ironia, foi o Flamengo quem abriu o placar. Um gol improvável. Sem roteiro. Sem aviso. O tipo de gol que só acontece quando o destino pisca. A reação do adversário foi imediata. Pressão total. Ataques incessantes. O Flamengo recuou. Não por medo, mas por instinto de sobrevivência. E aí surgiu o dilema final. Segurar o resultado. Ou tentar matar o jogo. Toda história alternativa se define por escolhas assim. Escolhas que duram segundos. E ecoam por gerações. O tempo passava errado. Os acréscimos pareciam uma provocação. O mundo inteiro assistia, dividido entre descrença e medo. Porque agora, pela primeira vez, a pergunta não era mais e se. Era, e se eles realmente conseguirem? Mas ninguém poderia prever como esse jogo terminaria. Nem o que essa vitória, se viesse, exigiria em troca. Porque o futebol até permite milagres. Mas nunca sem consequências. E o pior, ou o mais definitivo, ainda estava por acontecer. Os minutos finais não passaram. Eles se arrastaram. Cada segundo parecia consciente demais do próprio peso. O relógio não marcava tempo, marcava decisões irreversíveis. O Flamengo vencia. Mas vencer, naquele instante, não parecia libertador. Parecia perigoso. O adversário atacava com tudo que tinha,
e com tudo que não tinha. Jogadores fora de posição. Chutes improváveis. Aquela insistência desesperada de quem não aceita que o roteiro foi rasgado. E o Flamengo resistia. Não com beleza. Não com heroísmo exagerado. Mas com algo mais raro, lucidez sob caos. O goleiro já não ouvia o estádio. Os zagueiros já não sentiam as pernas. O meio-campo jogava por memória muscular, não por raciocínio. Era o futebol reduzido à essência mais cruel. Aguentar. Quando os acréscimos foram anunciados, houve um ruído estranho no ar. Não era vaia. Não era apoio. Era incredulidade. Porque, naquele ponto, o mundo começava a entender que não se tratava mais de possibilidade. Tratava-se de aceitação. O último ataque veio como sempre vem. Confuso, desesperado, caótico. A bola cruzou a área. Houve um desvio. Um susto coletivo. E então, acabou. O apito final não explodiu. Ele caiu. Pesado. Definitivo. Por alguns segundos, ninguém comemorou. Como se todos precisassem confirmar que aquilo não era um erro de transmissão. O Flamengo era campeão mundial em 2025. Não em sonho. Não em hipótese. Naquela linha do tempo alternativa, isso era um fato consumado. Os jogadores caíram no gramado não como heróis, mas como sobreviventes. A torcida chorava, não de alegria pura, mas de alívio acumulado. Décadas de explicações finalmente dispensadas. O mundo reagiu como sempre reage quando a hierarquia falha. Primeiro, silêncio. Depois, relativização. Por fim, tentativa de normalização. Foi um jogo atípico. Contexto específico. Não muda o cenário global. Curioso como toda revolução começa sendo chamada de exceção. Mas algo já havia sido quebrado. O discurso mudou. O medo mudou de lado. E o impossível perdeu o status de piada. O Flamengo não apenas venceu um título. Ele expôs uma fragilidade. A ideia de que o futebol estava decidido antes de ser jogado. Naquela linha do tempo, crianças cresceram acreditando que era possível. Clubes sul-americanos passaram a planejar diferente. Torcedores pararam de pedir desculpas por sonhar alto. E o próprio Flamengo mudou. Não ficou mais leve. Ficou mais responsável. Porque depois que você prova que dá, não pode mais fingir que não sabia. Mas toda história alternativa cobra seu tributo. A cobrança veio em forma de pressão eterna, de comparação constante, de um passado glorioso que agora exigia continuidade. O Flamengo venceu o mundo, mas nunca mais teve paz com ele. E talvez esse seja o verdadeiro preço de mudar a história. Porque algumas conquistas não encerram ciclos. Elas inauguram fardos. No fim, a pergunta permanece, mais incômoda do que nunca. E se isso realmente tivesse acontecido? E se, em algum universo possível, o futebol tivesse sido obrigado a admitir que a lógica não manda tanto assim? Talvez esse universo exista. Talvez não. Mas toda vez que alguém disser que é impossível, essa história vai sussurrar o contrário. E agora, a escolha é sua. Se esse universo alternativo te fez pensar, duvidar ou sorrir de forma desconfortável, conte nos comentários, o que você mudaria nessa linha do tempo? Que outra história merecia ser reescrita? Aqui, cada reflexão é uma porta para um novo e se. Enquanto houver perguntas que o mundo real não responde, continuaremos explorando os universos onde a história ousou ser diferente.